Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo às notícias semanais mais relevantes sobre mercados financeiros, finanças, economia portuguesa e também fatores políticos que considerei pertinentes. Esta nova série conta atualmente com o apoio da Frame 24 e por isso quero desde já agradecer à mesma. Nestas semanas tivemos os earnings de muitas grandes empresas e por isso quero começar por destacar a recente queda que houve nos mercados americanos e que os fez registrar o seu pior dia desde 2022. As perdas foram maioritariamente impulsionadas por algumas Big Tech, entre as quais a Nvidia, que caiu cerca de 6,80%. Além disso, a Tesla também teve uma queda acentuada na ordem dos 12,30% e isto aconteceu devido aos seus maus resultados que revelaram uma diminuição dos seus lucros em 45% no segundo trimestre. Ainda na continuidade destas descidas, a Alphabet, que é a empresa-mãe da Google, viu as suas ações caírem 5%, mesmo depois de ter apresentado resultados positivos que mostraram que os seus lucros, desde o segundo trimestre, aumentaram 28,30% em relação ao ano passado. E por falar na Google, parece que a Wiz, que é uma startup israelita, recusa uma proposta da Google de 23 mil milhões para adquirir a sua empresa. Este teria sido o maior negócio de aquisição alguma vez feita pela Google. Contudo, a Wiz decidiu que quer construir o seu próprio caminho e avançar para um IPO. Continuando com outras empresas que merecem ser mencionadas, a empresa de luxo LVMH, que é a Louis Vuitton, revelou os earnings e mostrou uma descida de 14% nos lucros do primeiro semestre. Isto fez com que as suas ações caíssem aproximadamente cerca de 5%. Outra empresa que registrou uma grande queda nos seus lucros foi a fabricante de automóveis Stellantis, que viu os seus lucros descerem 48%. Este lado fez com que as suas ações caíssem mais de 9%, o que é bastante significativo. Aliás, nos últimos 5 dias está a ter uma queda de 15% aproximadamente, mas algo que devemos ter atenção é que o CEO diz que estes resultados ficaram aquém das expectativas e revelou que vai lançar 20 novos modelos este ano. Por isso eu acho que aqui é aconselhável colocar esta ação na watchlist, porque pode ser talvez uma oportunidade e cada um fazer o seu próprio estudo para entender se pode ou não ser indicado para o seu perfil. Agora, continuando com as quedas acentuadas, a empresa de aviação Ryanair registrou uma queda na bolsa de mais de 17%. E isto aconteceu porque, apesar da empresa ter registrado lucros, os lucros foram 46% menores do que os lucros do ano passado. E além disso, a empresa também antevê um trimestre seguinte que é preocupante. Agora, passando a empresas que registraram resultados positivos, tivemos o Spotify, que aumentou os seus lucros deste trimestre em 19,80% quando comparado com o ano passado. Isto traduziu-se rapidamente numa subida das suas ações que registraram uma valorização na ordem dos 10%. E por fim, a IBM registrou uma subida de cerca de 5% nas suas ações depois dos seus resultados terem ultrapassado as expectativas dos analistas. Vemos aqui no gráfico que as suas ações tiveram logo um salto na ordem dos 5% no dia do relato dos earnings, sendo que esta foi a minha última aquisição nos dividendos do mês e podemos ver que neste momento aqui na IBM estou com uma rentabilidade de 13,13%. Por isso, isto é devido à minha última aquisição que foi feita antes do relato dos ganhos, em que tu podes ver o meu estudo no último episódio dos dividendos do mês. Através destas movimentações das ações conseguimos ver que de forma geral o mercado está num estado de medo, com os investidores a fecharem suas posições em grandes empresas para garantirem os seus lucros. Aliás, também existe um indicador que é o Fear and Greed Index na Bolsa de Valores, que diz que o mercado neste momento está num estado entre medo e neutro. Este indicador é claramente subjetivo, mas é interessante porque é calculado a partir de 7 diferentes indicadores que leem a tendência do mercado. E atenção que isto inclui o Market Momentum, o indicador de volatilidade VIX, a diferença de retornos entre ações e obrigações e ainda outros que merecem uma vista de olhos. Para tornar a situação mais complicada para os investidores, estamos num ano de eleições e de conflitos geopolíticos, o que acrescenta incerteza às nossas decisões de investimento. O que é possível fazer, caso faça sentido, é esperar que esta situação se torne mais clara e, entretanto, guardar algum dinheiro para futuras oportunidades que podem aparecer. Terminar esta parte, deixo só aqui uma nota que para a semana teremos novamente os earnings de várias empresas, entre as quais destaque a Palantir no dia 5, a Uber e a Airbnb no dia 6, a Nova Nordic e a Disney no dia 7, a Eli Lilly no dia 8 e ainda a GD no dia 9. Passamos agora para Portugal e começamos por destaques das empresas e vimos que o lucro operacional da Vodafone subiu 43%. Além disso, a empresa portuguesa Navigator registra um aumento de 16% nos seus lucros deste semestre, depois no primeiro trimestre ter registrado uma queda de 10%. E este aumento nos lucros impulsionou também os resultados do grupo Smapa, que detém 70% da Navigator. Ainda no setor do papel, os lucros da Altri disparam 122% no primeiro semestre. A empresa explica que se deve ao aumento de procura das fibras celulósicas no mercado da Europa e da América do Norte. Já no setor da energia, a Repsol aumentou os seus lucros semestrais em 14,50%. E a Iberdrola apresentou um aumento no seu lucro líquido de 63% para 4,13 mil milhões de euros no primeiro semestre deste ano. Por outro lado, a empresa Sanofi do setor da saúde e que opera em Portugal registrou uma diminuição de 10% nos seus lucros semestrais, apesar do seu desempenho ter
melhorado neste último trimestre. E por falar em quedas, a Jerónimo Martins sofreu a pior queda desde a sua entrada na bolsa, registrando uma descida de 16,50% nas suas ações. Isto veio-se principalmente aos resultados na sua operação polaca, que apresentaram uma diminuição nas margens operacionais. Por outro lado, a Euronext, a dona de várias bolsas europeias, incluindo a Bolsa de Lisboa, registrou um aumento nos seus lucros do segundo semestre de 15,60%. E relativamente às novas taxas de IRS, estas irão entrar em vigor a 1 de setembro. Irão se traduzir numa diminuição de 10 euros de IRS anual para alguém que ganhe 900 euros brutos, mas para alguém que ganhe 3.000 irá traduzir-se numa diminuição de IRS total de 402 euros. No último episódio vimos que o Numeiro tinha começado um negócio de casinos ilegais novo e parece que já foi mandado fechar em Portugal. Isto são ótimas notícias porque pelo menos evita que os portugueses sejam enganados a jogarem nesta plataforma. Pelo menos se não utilizarem VPN, mas se têm cabeça para utilizar VPN, também têm cabeça para ter noção que só vão perder dinheiro. E por fim, os depósitos de particulares subiram para um máximo histórico em junho. Ao que parece, muitos portugueses estão com dificuldades de arranjar formas de investir as suas poupanças. E relembro que plataformas que oferecem planos de renda fixa com uma taxa de juros elevada são sempre opções interessantes, desde que tenham um grau elevado de segurança e também de liquidez. Deixem nos comentários o que acharam deste vídeo, espero que tenha sido útil e se foi, não se esqueçam de colocar um gosto para apoiar. Até uma próxima.